Oi, pessoal, novamente bom dia. Deu uma falhada aí na conexão, mas agora já recuperamos, né? Ainda bem que foi logo de início. Oi, tá dando para ouvir bem, né? Vamos começar então, pessoal. Já fizemos a prece, já caímos, já voltamos, estamos aqui de volta, tá? Um abração a todos vocês. Estão chegando aí, Ivone Pereira, o pessoal aí que está sempre estudando, Sandra, um abraço, tá? A Silvia Gasparini, Lourdes. Então vamos lá, pessoal, vamos dando continuidade ao capítulo 2 no livro Diálogo com as Sombras. Nós estamos falando ainda do doutrinador, né? E aí, a última parte, praticamente, a respeito do doutrinador. Aí nós vamos entrar a respeito dos outros participantes, tá? Então vamos lá. Ele estava falando, né, da prudência. Última característica importante aqui que ele citou foi a prudência, né? Eu tinha falado da fé, do amor. Ele diz assim: a longa digressão acerca das aptidões desejáveis a um doutrinador não deve necessariamente desencorajar aquele que pretende se preparar para a tarefa. Ele precisa saber que o trabalho é árduo, os riscos são muitos, as qualificações são idealmente rigorosas e numerosas, e nenhuma projeção especial o espera. Então aqui o Hermínio Miranda está dizendo, né, que essa longa lista de qualidades desejáveis ao doutrinador não deve desencorajar aqueles que estão tentando iniciar ou que estão já trabalhando na doutrinação. Tá? Não deve ser um desencorajador isso aqui, né? Mas sim estimulante. Deve nos estimular ao estudo, à prática, ao aperfeiçoamento, né, nosso. E não nos desanimar, logicamente. Nós temos que transformar em estímulos para uma melhoria pessoal, né? Que nele diz, né, o trabalho é árduo, os riscos são muitos, de fato, e as qualificações são idealmente rigorosas e numerosas. E nenhuma projeção especial o espera, né? Até porque o trabalho mediúnico é um trabalho mais fechado, né? É um trabalho mais anônimo. É diferente, por exemplo, de um médium psicógrafo ou de um palestrante, né? Que está muito nos holofotes. O doutrinador, ele vai fazer aquele trabalho diante de um público restrito, de um grupo que vai estar ali dentro de uma rotina semanal, ou até várias vezes por semana, mas, né, ele não vai ter nenhuma projeção especial. Tá? Então, as pessoas que talvez buscassem status, uma coisa, vão ter muito mais trabalho do que status, né? Vão ter muito mais situações difíceis a resolverem, né? A ultrapassarem, do que propriamente gratificações do ego, vamos dizer assim, né? Praticamente não há, né? Ao contrário, quanto mais apagado o seu trabalho, mais eficaz e produtivo.
Dificilmente um doutrinador reunirá tantos e tão grandes atributos pessoais. Procuramos aqui traçar um perfil ideal, e como todo ideal, difícil, senão impossível de ser atingido. Que isso não desencoraje em ninguém a responsabilidade do trabalho. Os espíritos amigos saberão dosar as tarefas, segundo as forças e as possibilidades de cada grupo, né? O que é verdade. Como nós temos lançado muito mão do medo, né? No movimento espírita, no trato com a mediunidade, com as reuniões mediúnicas, o medo é uma coisa meio constante, né? A insegurança nas pessoas. Nós temos que lembrar que, primeiro ele falou para a gente ser destemido, né? Alguns estudos atrás ele falava, né, que é muito importante sermos destemidos. Prudentes, mas destemidos, né? Não ficarmos construindo os nossos trabalhos em cima do medo, né? Mas muito importante a gente confiar, né? A gente confiar. Nós teremos o nível de dificuldade compatível com as nossas forças, com as nossas condições. Seremos exigidos, sim, a uma melhora constante, seremos desafiados a vencermos a nós mesmos, mas nada fora daquilo que a gente possa, com que a gente possa lidar. Tá? Os espíritos não são menos prudentes do que nós, né? Eles não são menos conscientes do que nós, são muito mais conscientes, muito mais prudentes, planejam as coisas a longo prazo, enquanto nós somos mais imediatistas, né? Eles sabem das nossas dificuldades, né? Então nós teremos as atividades compatíveis com as nossas capacidades, ok? É lógico que o que podemos fazer, o que está no nosso poder, é tentarmos construir um grupo o mais harmônico possível, melhor estruturado possível. Isso não quer dizer ser extremamente exigente com todo mundo, extremamente exigente, né, rígido demais. Não é isso que vai dar a harmonia do grupo. A harmonia do grupo vai partir da harmonia das nossas vidas refletidas no grupo. Os bons hábitos que eu, como doutrinador, cultivo, a oração, o evangelho, a confiança, a entrega, a renúncia. São essas coisas que dão harmonia no grupo. Não é o excesso de rigidez, o excesso de, né, a pessoa muito sistemática. A pessoa não é isso que dá harmonia no grupo. Alguma disciplina é importante. Mas mais importante do que isso são os nossos bons hábitos, são os nossos bons pensamentos. É a nossa real capacidade de amar, a entrega, né, que a gente faz das nossas vidas para o trabalho. É isso que vai harmonizando o grupo. Tá? Então, todos nós podemos exercitar essa capacidade, né, de amar, de renunciar, de colocar o dia da reunião mediúnica como uma prioridade, né? Sermos constantes no bem, pessoal. Isso é das coisas mais importantes, é sermos constantes no bem. Né? A pessoa que começa a colocar qualquer outro compromisso no lugar da reunião mediúnica, é uma pessoa que já não vai conseguir construir o equilíbrio necessário, né? A segurança necessária que ela precisa. Tá? Se qualquer coisa ela coloca na frente da reunião mediúnica, né? Inclusive não seguindo as recomendações dos espíritos, do André Luiz, por exemplo, né? Então, quer dizer, isso vai enfraquecendo os trabalhos, isso vai dificultando, tá? Ok? Por outro lado, o doutrinador é usualmente o para-raios predileto do grupo, porque os espíritos atribulados, trazidos ao diálogo com ele, se entendem e se desentendem. É nele que identifica a origem de seus problemas. É ele, usualmente, o organizador ou responsável pelo grupo, bem como seu porta-voz junto ao mundo espiritual. Ainda voltaremos a este tema fascinante, lançando mão de um acervo de experiências pessoais preciosas, né? Então aqui, o doutrinador é usualmente o para-raios predileto do grupo. Tá?
Por quê? Porque eles identificam a função do doutrinador, conhecem a função do doutrinador, ou do coordenador do grupo, né? E sabem a importância da função do doutrinador. Então, se eles querem acabar com o grupo, se eles querem prejudicar o grupo, é lógico que vão tentar prejudicar cada um que participa no grupo individualmente. É claro que isso vai acontecer. Mas o doutrinador é aquele catalisador, é aquele facilitador, é aquele que faz o grupo funcionar dentro das linhas do equilíbrio ou do desequilíbrio. É o doutrinador que vai regular essa máquina para fazê-la funcionar. Então, se o doutrinador não estiver bem, se os espíritos atacarem o doutrinador e conseguirem derrubar o doutrinador, eles frequentemente conseguem, às vezes até acabar com o grupo ou prejudicar bastante o grupo, ou desviar o grupo das suas funções, das linhas do equilíbrio, começar a permitir que ideologias estranhas, esquisitas, né, dentro do movimento comecem a adentrar o contexto do grupo. É um dos maiores riscos, inclusive, como disse Allan Kardec, né, os grupos novos, pelos pensamentos, pelos conceitos que começam a adentrar os grupos e desviando os grupos da sua finalidade, né? Então, é claro que eles vão atuar bastante no sentido de tentar prejudicar o doutrinador, porque eles veem no doutrinador o porta-voz do grupo, né? E isso é bem verdade, pessoal. Só que aí o doutrinador também tem uma ajuda adicional, assim como todos no grupo, e cabe ao doutrinador se preparar convenientemente, né? Sermos imperfeitos é uma coisa. Agora, mantermos-nos imperfeitos ao longo do tempo, podendo mudar, aí já é diferente. Ficarmos insistindo nos erros, né? Tendo condição de fazer melhor, aí é diferente, né? Então, cada um tem que fazer a sua análise e observar o que pode fazer na sua melhora, né? Para melhorar a sua qualidade vibratória, sentimental, emocional, mental, espiritual, né? Ok? Em suma, o doutrinador não pode deixar de dispor de 5 qualidades ou aptidões básicas. Formação doutrinária muito sólida, com apoio insubstituível nos livros da codificação kardeciana. Tá? Então, formação doutrinária sólida. Vai precisar, lógico, vai precisar de muito amor, né? Vai precisar de muito amor, acima de tudo, amor, né? Mas essa formação doutrinária, ela é realmente imprescindível, tá? É realmente imprescindível. O entendimento que a pessoa tenha da doutrina, o entendimento do evangelho, das leis que regem a vida, é muito importante para o diálogo com os necessitados, tá? Senão o doutrinador ele vai fazer o diálogo como alguém que fica absolutamente às escuras. E nós temos que enxergar espiritualmente algo. E esse aí não estou falando nem de mediunidade, nós temos que enxergar, sem estarmos vendo, nós temos que enxergar, nós temos que entender como é que funciona a mecânica da ajuda, o nosso contato com o mundo espiritual, esse enxergar, esse entender que nós precisamos. Isso nós só conseguimos lendo as obras do Kardec, as obras do André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda, né? Eles vão trazendo elementos para nós entendermos como funciona o nosso relacionamento com o plano espiritual, tá? Como é que funciona o umbral, as trevas, a obsessão, né? A lei de justiça, a lei de causa e efeito, a reencarnação, tudo isso é importante, tá? Deus, né? É muito importante o nosso entendimento para que o diálogo seja um diálogo mais coerente, mais eficaz, né? Mais lógico, certo? Aí coloca um outro item aqui, familiaridade com o Evangelho de Jesus.
Jesus foi o maior terapeuta que já passou pela Terra, né? E já esteve entre nós aqui. Então, se nós queremos efetivamente ajudar alguém, é preciso um conhecimento do Evangelho, né? São as regras, são os alvitres necessários para uma vida mais saudável. Não apenas para os encarnados, mas para os espíritos também. Não que nós vamos ficar pregando o Evangelho para os espíritos. Tem muitos que vão se aproximar de nós que não estão em condição ainda de ouvir essas pregações, né? Mas o nosso diálogo vai estar permeado pelos conceitos de Jesus. Não que a gente vai estar falando em Jesus o tempo todo, né? Ou empurrando os conceitos de Jesus o tempo todo. Não. Mas a nossa conversa, a nossa ação perante o sofredor vai estar permeado pelo Cristo, permeado pela compaixão, pelo amor, não é? Então, frequentemente, e também frequentemente, nós podemos lidar com religiosos. Então, a familiaridade com o Evangelho também é útil no caso de termos de lidar com religiosos, antigos padres, ou freiras, ou pessoas muito apegadas ainda a determinadas religiões cristãs, determinadas denominações cristãs. Então, o conhecimento do Evangelho de Jesus vai nos ajudar a dar conta do diálogo com essas pessoas que vêm trazendo conhecimento, às vezes, muito profundo do Evangelho, mas ainda com uma lógica meio falha, tá? E aí, o nosso conhecimento do Evangelho vai ser bastante importante para perceber das contradições que certos espíritos vão colocar em torno do Evangelho, né? Então, nós podemos, com o conhecimento, nós vamos desfazendo essas contradições, tá? Autoridade moral, também um próximo item que ele coloca aqui, né, que é imprescindível, autoridade moral. Isso quer dizer, aquilo que nós estivermos falando para os espíritos será algo que nós estamos procurando fazer da nossa vida isso. Não ser um material apenas de exportação para uso dos espíritos, para uso dos outros, mas algo que eu esteja tentando fazer para uso próprio. Seja quando eu falo dos conceitos doutrinários do Espiritismo, quando eu falo do próprio Jesus, o que eu falo para os espíritos tem que ser algo que eu estou tentando vivenciar. Posso até estar tendo dificuldades, mas eu estou me esforçando nesse sentido. É isso que nos dá a força moral para tentarmos ajudar a esses irmãos, tá? E mesmo assim, vez por outra, um ou outro pode falar, mas vocês são tão imperfeitos como a gente, tal. Né? Nós somos imperfeitos mesmo, não tem jeito. Não adianta a gente querer provar que nós não somos, ou que... Não adianta. Nós somos mesmo imperfeitos. E aceitarmos isso perante esses irmãos, né? Falarmos abertamente sobre isso, já é um ponto a nosso favor. Tá? Por quê? Porque pelo menos a gente não fica mantendo uma atitude hipócrita, né? Sim, somos imperfeitos, temos dificuldades, mas estamos tentando melhorar. Se eu estivesse no seu lugar, meu irmão, eu gostaria que alguém também tentasse me ajudar. Né? Então, com humildade, lançando mão da humildade, né, sabendo das nossas dificuldades, fica mais fácil, tudo fica mais simples. Né? Tudo fica mais simples. A fé, né, ele colocou, que nós já conversamos há bem pouco tempo, né? A importância de acreditarmos profundamente no que estamos fazendo. Muito dessa fé vai ser advinda do conhecimento, que a gente falava agora há pouco, né? Muito dessa fé vai ser advinda da compreensão de como as coisas funcionam. Então eu passo a acreditar, mesmo que eu não esteja vendo, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que os espíritos estão fazendo nesse momento, e eles sabem o que eu vou fazer também. Né? Então eu tenho fé, eu acredito. E isso nos dá uma força maior nas nossas palavras. Quando a gente acredita, e junto com a autoridade moral, as nossas palavras têm um peso bem maior. É carregado de um magnetismo, uma força maior.
do que a pessoa que vai conversar insegura, que vai conversar temerosa, não acreditando muito que vai surtir resultado. Por exemplo, quando a gente usa sugestão, e a gente usa muito a sugestão, né? A respeito da medicação que o espírito está recebendo, a respeito dos procedimentos que estão fazendo, a respeito da melhora, do alívio da dor. Eu preciso acreditar nisso, né? E as minhas palavras vão ganhar um peso, uma força muito maior. Tá? Agora, se eu duvido, né, eu me enfraqueço, né? E o espírito sente a minha vacilação. Tá? E eu acabo comunicando essa minha dúvida, essa minha vacilação. Certo? Então, a importância da fé. Né? E o amor, como a gente já falou, né, é um dos itens principais também aqui. Tudo, na verdade, tem que ser permeado com amor. É lógico que o amor vai se expressar de formas diferentes em cada momento da reunião. Nós teremos formas de amar diferentes. Tem hora que o amor vai ser doçura, tem hora que o amor vai ser energia, firmeza do doutrinador, vai ser uma expressão inteligente, né, para desfazer a lógica falha do espírito, mas tudo isso como expressão do amor. Tudo isso tem que ser permeado por amor. Tá? Ok. As demais são desejáveis, importantes também, mas não tão críticas. Paciência, sensibilidade, tato, energia, vigilância, humildade, destemor, prudência. Olha, eu colocaria paciência e humildade junto com as outras lá do primeiro escalão, viu? Sinceramente, eu colocaria paciência e humildade como daquelas do primeiro escalão. Ele colocou do segundo escalão, que não são coisas são características tão críticas, né? Desejáveis, mas não tão críticas. Eu colocaria no primeiro grupo lá. Paciência e humildade. Porque tem muitos espíritos que, se você já começa sem humildade, você já perdeu a doutrinação, você já perdeu a oportunidade. Você começa com o pé errado, né? Começa sem humildade ou sem paciência, você já complica bastante a doutrinação. Eu acho que a humildade ela tem que ser uma constante para nós, né? Principalmente ao lidarmos com espíritos revoltados, espíritos inteligentes, revoltados, ardilosos, sarcásticos. Aí entra muito da paciência também. Paciência e humildade, elas andam muito juntas. Né? Porque quando a gente se julga mais do que a gente é, né? A gente geralmente não tem uma atitude muito humilde. E quando a gente não tem uma atitude muito humilde, a gente facilmente perde a paciência. Né? Elas andam muito juntas, a paciência e a humildade, pelo menos na doutrinação. São duas muito importantes aí. Todas essas aqui são importantes, né? A sensibilidade, o tato, a energia, a vigilância, destemor, prudência. Mas a paciência e a humildade, nós seremos exigidos ao máximo, tá? Com o tempo, né? Certo? O Sérgio Murilo colocou, nós temos que ter muita humildade e tolerância, né? Exatamente. Muita, mas muita mesmo, tá? Seremos muito exigidos nesse campo aí, certo? Vou tomar meu chazinho aqui. Então vamos lá. Com respeito ao doutrinador, falta ainda abordar um aspecto final antes de prosseguir. Como é também o dirigente humano do grupo, precisa, como já dissemos, estar consciente dessa responsabilidade e usar sua autoridade com muito tato, sem abandonar a firmeza. Disciplina não é sinônimo de ditadura. Quando o grupo reunir-se para debater problemas ligados ao trabalho,
deve o dirigente comportar-se como simples participante, para estimular a criatividade e a contribuição dos demais membros. Ok? Então aqui uma questão importante, né? O doutrinador não é o dono do grupo, né? Ele não deve ser um ditador inflexível, não é? Deve haver espaço para os outros, deve haver espaço para a flexibilidade. A gente já conversou sobre isso, na verdade, né? A gente só está relembrando aqui, né? Todo excesso, no caso, vai ser ruim. É claro que a função do doutrinador é uma função espinhosa, porque é ele também que vai precisar manter a coesão do grupo. Então ele vai ter que achar um meio termo entre cumprir o seu papel de manter alguma disciplina, de manter alguma coesão, né, de dar um rumo para o grupo, né, de ajudar o grupo a se manter firme, vamos dizer assim, e ser flexível em determinados momentos, né, entendendo certas dificuldades das pessoas. Esse entender certas dificuldades das pessoas, dificuldades muitas vezes com pontualidade, dificuldade com constância, com assiduidade, que são pontos importantes. A assiduidade é um dos pontos mais críticos aí de um grupo mediúnico, né? Porque as pessoas ainda colocam muitas outras prioridades. Hoje eu não posso ir porque eu tenho um compromisso hoje, né? É como se a reunião mediúnica não fosse um compromisso, né? No livro Desobsessão, o André Luiz cita algumas situações que justificam a pessoa faltar, né? Às vezes um problema de saúde, a mulher, os ciclos menstruais, mas veja bem, só quando não seja suportável estar na reunião, quando esteja insuportável, pessoa com muita dor, com muito desconforto, né? E ainda aí com alguma ressalva, porque quando a mulher entra nesse período, ela fica mais sensível mediunicamente. Então eu já vi pessoas com certo sacrifício irem para a reunião e saírem bem melhor. E achava que estava só sentindo as coisas em função do ciclo, mas na verdade não era bem assim. Estava já captando influências também, estava potencializando aquele mal-estar, né? Então temos que estar atentos a isso também. Agora, é compreensível, se a pessoa não está suportando, né, e acha melhor ficar em casa, tudo bem. O André Luiz até cita os estados gripais, que muitas vezes tornam difícil até a respiração, né, o bem-estar geral fica abalado. Então, tem certas situações que são compreensíveis, problemas de trabalho, né. O que não dá, por exemplo, com relação a problemas de trabalho, é a pessoa toda semana está tendo problema de trabalho, né? Quer dizer, aí vai tornando inviável mesmo a participação, né? Porque não tem constância nenhuma. Quer dizer, aí que está da gente também se organizando, prevendo certas coisas. Olha, eu tenho que, agora que eu assumi um compromisso de dia tal, toda semana naquele dia, eu tenho que ir me organizando para não ter mais compromissos de trabalho naquele dia, para não ter mais compromissos familiares naquele dia, para não ter, né? Porque senão, pessoal, é só falta. É só falta, porque cada semana vai surgir uma coisa diferente, né? Então o doutrinador, ele tem essa função espinhosa que é chamar as pessoas à razão, é fazê-las analisar esses pontos que eu estou analisando com vocês aqui. Esse tipo de estudo é muito importante, facilita muito para mim, como doutrinador, como dirigente de grupo, porque muitas pessoas que participam com a gente vão ouvindo esses vídeos, vão entendendo o nosso modo de pensar e vão entendendo a necessidade dos trabalhos e o que os espíritos falam a respeito, e vai sendo até mais desnecessário, às vezes, uma abordagem individual. Vai sendo mais desnecessário isso. Por quê? Porque as pessoas já vão vendo, já vão analisando, já vão se ajustando, já vão aproveitando. Então, né? Por isso que a importância do estudo também. Porque
Muitas coisas que às vezes as pessoas começariam a se desviar, elas vão, através do estudo, elas já vão percebendo que não é por aí. E já vão se adequando sem que a gente precise até falar com elas, né? Mas às vezes pode até ser necessário falarmos. E isso tudo não é fácil, né? A gente sentar para conversar, a gente lembrar a pessoa certos pontos. Então, por isso que a Hermínio Miranda está falando aqui. O doutrinador não deve ser um ditador, impondo regras. Não, não é isso. Mas nós devemos sempre estar chamando a atenção das pessoas, do grupo, nos estudos, né? Ou individualmente. Né? Vamos tentar resolver tal coisa, vamos tentar fazer um pouco diferente e tal, né? Então, é uma das funções do doutrinador. Se ele não faz isso, ele vai inevitavelmente manter padrões comportamentais que vão atrapalhar o grupo. Ele vai permitir, ele passa a ser permissivo e acaba permitindo que certos comportamentos se instalem no grupo, como sendo o normal, o padrão normal. E aí, muitas vezes é um padrão equivocado, que nós não podemos deixar se fixar como um padrão no grupo, né? Então, isso o doutrinador ele tem que estar constantemente atento a isso, para não deixar certos padrões equivocados se fixarem no grupo, tá? No trato com o horário, no trato com a assiduidade, no trato com, né? Às vezes alguma questão do modo dos médiuns trabalharem, que precisa de alguns ajustes. É o doutrinador que vai chegar e conversar individualmente com aquele médium, né? Propor algumas mudanças, alguns estudos específicos, tá? O doutrinador não pode abrir mão desse tipo de procedimento. O Sérgio Murilo colocou aqui, ir uma vez por semana nas reuniões na Casa Espírita basta? Então, Sérgio, essa é uma das situações delicadas, muitas vezes, que a gente tem que trabalhar, né? Veja bem, você pode, para cada pessoa, você tem uma necessidade diferente. Por exemplo, só se tratando de reunião mediúnica, tá? Depois a gente vai abrir um pouquinho isso aí. Mas em se tratando de reunião mediúnica, tem pessoas que uma vez por semana é pouco. Só se tratando de reunião mediúnica, eu estou aqui, tá? Ainda é pouco. Por quê? Porque a pessoa produz muita força mediúnica. Então ela pode ter necessidade de participar de mais de uma reunião mediúnica na semana, tá? Para dar conta do tamanho do fluxo energético que ela produz e que ela acumula. Então uma vez só por semana pode ser pouco. Para outras pessoas, uma vez por semana já é o suficiente, tá? Para o tipo de mediunidade que ela tem, ok? Agora, saindo do contexto da reunião mediúnica, a gente entra no contexto da casa espírita como um todo. E aí, é claro, não é interessante que a pessoa só vá nas reuniões mediúnicas. Não é interessante, tá? O interessante é que a pessoa tenha contato com a reunião pública da casa, que é onde os necessitados chegam à casa espírita. E os médiuns, participantes de reuniões mediúnicas, eles precisam estar em contato com os necessitados que chegam à casa espírita. Porque eles são a ponte, os médiuns, doutrinadores, são a ponte entre o contato com os necessitados e a reunião mediúnica. Tá? Então, eles podem ter trabalhos também no atendimento fraterno, no passe, na reunião pública, na oratória, nos grupos de estudo, né? Devem ter também participação, se possível, em grupos de assistência ou em grupo de assistência social, tá? É complicado, eu sei, muitas pessoas vão falar assim, mas aí a gente vai ter que ficar a semana inteira na casa espírita, né? Como se fosse um castigo, né? Eu vou ter que ficar a semana, Alexandre, pelo amor de Deus, vou ter que ficar a semana inteira na casa espírita, né? Como se fosse um castigo. E, na verdade, a gente observa que as pessoas que começam a perceber a importância da casa espírita, começa a ser um prazer de estar na casa espírita, tá? Não um castigo. Começa a ser um prazer. Para a pessoa que está entendendo a proposta da casa e se sente bem dentro da casa,
Ir numa reunião pública, ir numa reunião mediúnica, ir num trabalho, num grupo de estudo ou num trabalho assistencial, passa a ser um prazer, né? Então, nós é que temos que ver como é que nós estamos enxergando a casa espírita, né? É um castigo ir para a casa espírita? Se estiver sendo, talvez seja o modo como a gente está produzindo as nossas reuniões, os nossos estudos, né? E nós podemos produzir de um jeito que não seja um castigo, né? Que seja um prazer a gente estar junto, tá? Mas é importante que os participantes da reunião mediúnica estejam mais enraizados. Nesse sentido, é sim mais interessante que a gente esteja mais fixado num grupo, numa casa espírita. É sim, eu não vou dizer que não é, né? É mais interessante quando a gente participa de várias atividades numa mesma casa espírita, que a gente vai se enraizando e se entrosando com os vários grupos, né? Não quer dizer que o contrário não possa acontecer, de você ter uma atividade numa casa, outra atividade em outra, tá? Isso aí não tem problema. Mas quando você se entrosa com uma casa, você se entrosa com aquele grupo, a afinidade, a sintonia, ela aumenta, né? Então você participa da vida daquela casa espírita, e isso é muito legal. Isso favorece, tá? Mas a gente não vai ser rígido nesse ponto de impedir que alguém que trabalha em outra casa não venha trabalhar na nossa, ou o contrário também. Isso aí, né? Eu acho que também não precisa. O importante é que a pessoa queira trabalhar, queira fazer um bem, né? Se ela for preenchendo certos espaços aqui e ali, tá ótimo, né? Só demonstra a boa vontade que ela tem, né? Certo? Então, no momento de tomar a decisão, cabe a ele suportar o ônus e as responsabilidades decorrentes, né? Quer dizer, no momento de tomar as decisões, o rumo do grupo, é lógico que todos vão participar, todos vão influenciar, mas o coordenador, o dirigente, né? O doutrinador, ele vai estar dando esse rumo, né? Por isso que ele precisa ter uma formação doutrinária sólida. Ele precisa ter uma visão de futuro, uma visão doutrinária, né? Os rumos da casa, os rumos do trabalho. É importante que ele tenha essa visão, né? Então, muito vai cair sobre ele nos rumos do trabalho, porque ele é a mola central ali, ele é o que vai fazer o grupo funcionar ou não funcionar. E guardem bem isso que eu estou falando para vocês, porque é assim, viu, pessoal? Eu vejo grupos que não funcionam em função de doutrinadores, em função dos dirigentes do grupo que não conseguem fazer o grupo funcionar. Não conseguem lidar com mediunidades iniciantes, pô-las para funcionar, vamos dizer assim, né? Colocá-las para funcionar por falta de habilidade, falta de informação, né? Então, aí cria dificuldades, vai emperrando o grupo. Não sabe solucionar certos problemas que surgem, então isso vai emperrando o grupo. Aí o que fazer? Seria necessário que doutrinadores que estivessem passando por situações de desconcerto no grupo, sem saber do que fazer, procurassem ajuda, procurassem informação, procurassem os livros, procurassem pessoas mais experientes, né? Para desfazer esses problemas, senão vai emperrando mesmo. O problema é que os grupos mediúnicos se fecham muito e ninguém quer abrir das suas fragilidades, ninguém quer demonstrar os seus problemas, mesmo dentro do movimento espírita. As reuniões mediúnicas são das áreas, ou se não a área mais fechada dentro da casa espírita, né? E acaba se fechando em absoluto mesmo e mantendo problemas durante décadas aí. Né? Problemas que poderiam ser resolvidos muito facilmente, com algumas sugestões, com algumas dicas, e às vezes a pessoa, por não ter muita humildade, né, vai mantendo situações ao longo do tempo aí que poderia solucionar. Tá? E os médiuns, muitas vezes, vão sofrendo com atitudes de alguns doutrinadores, né? Não vão tendo o amparo que precisaria, né?
Deixa eu ver aqui se vocês estão colocando. Certo. Ok. Neza linda, é maravilhoso se sentir feliz, poder fazer parte desse universo, é verdade. Muito bem, vamos lá então, né? Deixa eu ver o que mais que o menino está terminando essa parte aqui, né? Do doutrinador. Precisa tratar a todos, médiuns ou não, com o mesmo carinho e compreensão, sem paternalismos e preferências, mas sem má vontade contra qualquer um dos membros da equipe. Precisa despertar nos seus companheiros a afeição, a camaradagem e o respeito. Poderá ser o primeiro entre eles. Certamente deverá ser o único a falar com os espíritos, mas não é o maior. Tá? A essa altura dirá o leitor, algo inquieto, mas é muito difícil ser doutrinador. É verdade, é sim, diz o Hermínio Miranda, né? Então vamos por partes aqui, né? Precisa tratar a todos, médiuns ou não, com o mesmo carinho e compreensão, sem paternalismos e preferências, tá? Então, isso é muito importante e é muito sensível no grupo. Nós não temos parcialidade com ninguém, não darmos preferências a ninguém, no sentido de esse é meu amigo, aquele não é muito meu amigo, esse aqui eu gosto, aquele eu não gosto, né? Porque o grupo vai sentir, né? O grupo vai sentir, vai perceber certos paternalismos, certas preferências pessoais. As preferências, se existirem, deve ser deve ser focado no trabalho, não é? Deve ser focado no trabalho, deve ser focado na disciplina que certas pessoas adotam, né? Que certas pessoas cumprem, né? Respeitam o grupo e tal. Você vai demonstrando, vai valorizando aquilo que está sendo bem feito, aquilo que está sendo de forma adequada, e vai também demonstrando, conversando com as pessoas que precisam ajustar isso ou aquilo. Tá? Então não é nem questão de preferência, é questão de você ir deixando claro quais são os padrões que se quer dentro do grupo. Tá? E valorizando as pessoas, né? Valorizando as atitudes que estão caminhando no sentido positivo. Tá? Às vezes as pessoas podem tomar isso até como preferência pessoal, mesmo não sendo. Né? Mas é que aquilo que está sendo feito corretamente deve ser valorizado. Tá? Aquilo que está sendo feito, que está sendo bem feito, deve ser valorizado. Né? Todos devem ser valorizados nas possibilidades que devem ter. Né? Cada qual a seu tempo, mas todos devem ser valorizados, né? Nas possibilidades que a gente deve proporcionar. Né? No treinamento de médiuns, no treinamento de doutrinadores, todos, né, que estão chegando à reunião mediúnica devem ser tratados de igual forma. Né? Ok. Até porque se as pessoas forem percebendo certos laivos de preferências injustificáveis, vamos dizer assim, isso começa a gerar um mal-estar no grupo. Tá? Isso começa a gerar um mal-estar. Por exemplo, permitir que certas pessoas faltem insistentemente por motivos banais, tal, e outros a gente não falar nada, outros a gente ser conivente, só porque é um amigo nosso, no sentido pessoal, né? Quer dizer, aí a gente está demonstrando uma parcialidade, aí a gente está demonstrando né, que você está dando privilégios a um e a outros não. Isso cria um mal-estar no grupo grande. Tá? Isso cria um problema. As pessoas começam a questionar por que o outro pode ficar faltando e eu não posso. Né? Por que o outro pode... Né? Toda festa que tem, a pessoa está lá faltando reunião mediúnica e eu, né? Uma vez que eu faltei, eu fui cobrado, por exemplo. Quer dizer, esse tipo de coisa não deve existir.
Não deve haver dois pesos e duas medidas, né? Acho que é para todo mundo a necessidade de disciplina, a consciência perante o trabalho deve ser de todos, né? E como a gente vai tratar o grupo deve ser absolutamente imparcial, tá? Sem excessos de rigidez, né, pessoal? Que a gente já percebeu também que não adianta, né? Não adianta. Excessos de rigidez também não adianta. Porque como as pessoas são todas necessitadas, a partir de nós também que somos necessitados, todos temos dificuldades, então a gente vai sim conversar, o que está acontecendo, o que eu posso ajudar, né? Por que está havendo tanta falta? A gente vai sim conversar, tentar ajustar, né? Agora, excesso de rigidez, como diz o Evangelho, afasta, irrita, né? Então, daqui a pouco está só a gente e as cadeiras ali. Então, se a gente quer fazer um grupo crescer, se desenvolver, ser útil, é preciso bastante flexibilidade, né? Porque senão daqui a pouco só tá a gente, a mesa e as cadeiras, né? O ser humano já sumiu do centro, né? Então nós não podemos chegar a esse ponto, ok? Mas também sem má vontade contra qualquer um dos membros da equipe, né? Sem má vontade contra qualquer um dos membros da equipe. Se a gente começar a perceber que está havendo má vontade da nossa parte com qualquer membro da equipe, aí a coisa já está deteriorando, né? Por conta da pessoa, por conta nossa, da relação, do que está acontecendo entre a gente, no contexto da reunião. Se a gente começa a perceber que está havendo má vontade nossa perante alguém dentro do grupo, aí já complica, né? Por quê? Porque o nosso grupo, ele se dispõe a ajudar aqueles que estão sofrendo, se dispõe a ajudar os espíritos rebeldes. Como é que nós, enquanto grupos, vamos ficar com má vontade um com o outro? Seja médium com doutrinador, seja doutrinador com médium doutrinador com doutrinador. Isso absolutamente não pode existir. Estarmos de má vontade com alguém dentro da equipe e alguém estar com má vontade com a gente. Alexandre, mas como fazer então? Vamos sentar e vamos conversar. Se eu percebo que está havendo má vontade minha com relação à pessoa, é porque alguma coisa está havendo no nosso relacionamento, né, que está produzindo isso. Se a pessoa está com má vontade comigo, ela tem que me chamar e falar, eu preciso conversar com você. Ó, eu estou sentindo assim, o que você está fazendo não está certo, vamos sentar e vamos conversar. Vamos colocar as cartas na mesa individualmente, né? E vamos conversar. Vamos abrir o jogo, vamos ver se é possível resolver esse problema. Vamos ver se é possível resolver. Pode ser que seja possível, pode ser que não seja possível resolver no momento. Entendeu? Então vamos ver se é possível. E aí a gente conversa, tenta resolver. Pelo menos não fica criando aquele mal-estar. Muitas vezes quando a gente não fala, fica mantendo o mal-estar no grupo. E acaba contaminando outras pessoas também. Quando a gente fala, se for possível resolver, a gente resolve, né? E melhora aquele clima no grupo. Acaba aquela má vontade. Se esclarece o problema, se resolve a situação, né? Então, muito importante a gente não ficar mantendo problemas. Você tem um problema, tenta resolver, não ficar mantendo problemas, não ficar mantendo mal-estares, né? Porque isso vai minando o grupo. Nós precisamos de afinidade, nós precisamos de amor mútuo, né? Precisamos de boa vontade entre nós ali. Não é ruim você chegar em uma instituição, qualquer que seja, chega no hospital lá, tá médico brigando com enfermeiro, o enfermeiro brigando com o médico, a atendente, secretária brigando com... Né? Como é que a gente se sente quando a gente chega numa instituição onde as pessoas não se entendem? A gente sai fora, a gente vai para outro lugar, porque aquele lugar lá não está preparado para atender. Aquele lugar não está preparado para socorrer os doentes, necessitados, porque eles não se entendem nem entre eles. Nós não podemos deixar chegar nesse ponto, né? E às vezes a gente vê que chega, né? Certos grupos
certas casas chegam, né? Ok. A Arali colocou, dar preferências acaba despertando maus sentimentos e com isso desarmonia. Por exemplo, você começa a elogiar muito certa pessoa, certo médium ou doutrinador, né? Aqueles elogios rasgados, aquela coisa que não precisa. Não precisa. Por isso que o Emmanuel fala que nós devemos estar constantemente guardados em campanha contra o elogio pessoal. Né? Porque é um veneno diferente, ele fala. Você começa a elogiar muito uma pessoa, você coloca aquela pessoa sob os holofotes. E já começa a gerar ciumeira, já começa a gerar o ciúme nos outros. Né? Você começa a exaltar alguém e os outros já começam a ficar tudo enciumados. Para que fazer isso? Precisa disso? Nossa palavra deve ser uma palavra de estímulo, não esses elogios rasgados. Essa é uma palavra de estímulo. Olha, continue assim, tal. Né? Vamos tentando melhorar cada dia. Está indo bem, o grupo está indo bem, né? E vamos tentar cada vez estar melhor, tal. Mas sem elogios rasgados, né? Que não precisa, tá? Isso ajuda e se simplifica mais a nossa vida, não gera... Você começa a elogiar muito alguém, você gera problemas para a pessoa. Você não está ajudando a pessoa, você está gerando problema para ela. Porque você começa a colocar muito sobre os holofotes. E aí as pessoas ficam melindradas e com ciúme, né? Então não precisa disso. Tudo que não precisa a gente deve ir tirando. Né? Certo? Aí para terminar aqui, né? Precisa despertar nos seus companheiros a afeição, a camaradagem e o respeito. Aí sim, né? Quer dizer, isso que nós devemos estimular. E despertar e fomentar a afeição, a camaradagem e o respeito. Né? Não ficar falando um do outro, criticando um ao outro pelas costas, né? Ficar com ironias sobre um médium, sobre o outro, né? Isso é muito importante. Isso é o que vai dando respeito entre os vários membros, né? Quem fala de alguém para você, provavelmente falará de você para alguém. Isso é verdade, né? Então vamos cultivar a fidelidade às pessoas, aos vínculos, às amizades, né? Poderá ser o primeiro entre eles, o doutrinador, né? Certamente deverá ser o único a falar com os espíritos. Aqui, não necessariamente. É lógico que até nós amadurecermos o grupo, até nós criarmos um padrão de funcionamento, de diálogo com os espíritos, é necessário que a fala fique para o doutrinador. Mas ele vai preparando outras pessoas para também auxiliá-lo na doutrinação e até substituí-lo na doutrinação. Tá? Então, depois nós vamos falar mais sobre isso. Tá? Em momentos específicos, outras pessoas podem ajudar na doutrinação, mas em momentos muito pontuais, que depois a gente vai conversar. Tá? Senão pode causar algum tumulto. E aí a gente tem que lembrar de Jesus, né? Aquele que quiser ser o maior, precisa ser o servidor de todos. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, que seja o servidor de todos. Esteja disposto a servir o tempo todo. Tá? E aí entra num ponto, só para a gente terminar, que eu vou fazer uma colocação aqui, para a gente finalizar, essa questão, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, que seja o servidor de todos, eu vejo assim, com relação ao doutrinador, com relação ao dirigente de reunião mediúnica. Ele precisa ser muito complacente, né, com os participantes do grupo mediúnico. Precisa compreender muito, né, precisa ajudar muito os demais participantes. Frequentemente, ele vai se ver sem contar com o auxílio dos outros. Frequentemente. Então, aqui eu vou colocar uma coisa para vocês
que é uma coisa muito importante, aquilo que o doutrinador permite aos outros, ele não deve permitir a si mesmo. Se ele quiser realmente funcionar como um bom doutrinador, como um bom dirigente, aquilo que ele permite aos outros, ele não deve permitir a si mesmo. Aquilo com que ele é complacente com os outros, ele deve ser menos complacente consigo mesmo. Como assim? Você pega, por exemplo, a questão de assiduidade à reunião. Isso aqui, pessoal, não tem jeito da gente fugir dessa situação. Quem assume um compromisso mediúnico de dirigir um grupo tem que estar com isso muito bem claro. Aquilo que a gente permite aos outros não é aquilo que a gente vai poder permitir a gente mesmo. Por exemplo, às vezes você permite, né? A pessoa está lá, mas hoje é a festa do meu filho, não tem jeito de eu faltar, não sei o que, aniversário. Você sabe que a princípio não era motivo a pessoa estar faltando para uma reunião mediúnica, que é uma reunião grave. E que se for depender de festa disso e festa daquilo, a pessoa vai mais faltar do que vai ir, né? Do que vai na reunião, né? Mas a gente sabe como é que funciona as famílias, a gente sabe como é que funciona, como é que é difícil para as pessoas se subtraírem a certas necessidades sociais, a certas necessidades de trabalho. A gente sabe como é difícil. Mas que a gente não caia, nós enquanto doutrinadores, quem é doutrinador e está ouvindo isso, que a gente não pode se permitir a mesma coisa. Entendeu? Por quê? Porque se a gente se permitir, o grupo não vai funcionar. A pessoa que é o doutrinador, a pessoa vai ser a âncora segurando o grupo e segurando os demais. O que eu vejo muito nos grupos que começam a ir mal e começam a deteriorar, um dos erros do doutrinador ou do dirigente é justamente esse. Ele começa a fazer as mesmas coisas que todo mundo faz. Aí não funciona, porque ele tem que ser justamente o espelho daquilo que se quer para o grupo. E ser complacente para com as pessoas. Agora, se ele começa a ter a mesma atitude que todo mundo tem, aí danou-se, aí complica. Entendeu? Aí ele perde aquela função de ser o eixo central e ele passa a fazer o que todo mundo faz. Entendeu? As pessoas, elas faltam muito sabendo o quê? Sabendo que você vai estar ali sempre. Então elas se permitem faltar porque elas sabem que você vai dar estabilidade ao grupo. E é o que acontece mesmo. Bem ou mal, querendo ou não, é o que vai acontecer. Você, para fazer o grupo funcionar ao longo do tempo, você vai ter que estar firme ali. Você vai ter que ser aquela peça, o eixo central, mantendo a sustentação da coisa. Entendeu? E as pessoas vêm, vão e faltam, e vêm e some, aparece, aquela coisa de sempre. Mas você está firme e algumas pessoas vão se mirando em você e vão ficando firmes também. E outras vão ficar nessa vacilação. Mas é isso que faz o grupo continuar. Agora, se você começa a entrar nessa vacilação também, aí o grupo desanda. Tá? Então, só isso para a gente terminar aqui. Aquilo que você vê que não funciona no comportamento dos outros perante a reunião, não se permita. Né? O doutrinador não pode, o dirigente do grupo não pode se permitir isso. Exatamente, ela ali, né, Eliana, vocês que lidam com reunião, vocês sabem disso. Se o doutrinador entrar nessa, mas todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer também? Por que eu não posso também, né, toda hora está viajando, toda hora está aí, está para lá. Você pode fazer, só que tenha claro uma coisa, o grupo não vai funcionar. O grupo vai começar a apresentar problemas. E pode ser que alguém mais constante com você comece a ocupar o seu lugar e daqui a pouco ele vai ocupar esse vazio que você está deixando, por falta de firmeza sua. Tá? O que no caso acaba sendo até bom, né? Porque aí surge alguém mais firme e vai conseguir levar o grupo adiante. Tá? Então, infelizmente ou felizmente, né? É bom por um lado, porque a gente também vai aprendendo a ser disciplinado. Muitas vezes eu já falei para algumas pessoas que começaram a faltar muito, assim, faltar com muita constância, né? Eu falei, olha, o que você faltou nesse ano só,
foi mais do que eu faltei a vida inteira na reunião mediúnica. E isso é verdade, pessoal. Isso é verdade. Isso eu posso falar com segurança. Às vezes a pessoa falta num ano. O tanto de falta delas foi maior do que eu faltei a vida inteira nas reuniões mediúnicas, em 30 anos de reunião. Né? Então eu falo isso para a pessoa ter um parâmetro mais real da coisa. Né? Mas é difícil, uma situação espinhosa que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Mas não ser excessivamente rígido com os outros. Vamos ser mais rígidos com a gente mesmo. Funciona mais. Tá? Ok, pessoal, nós terminamos aqui sobre o doutrinador. Semana que vem a gente continua. Tá? Vamos fazer a nossa prece final. E aí a gente se despede. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado aos Espíritos amigos, por termos esse momento de paz, de reflexão, em que nós vamos despertando para os ideais superiores, para a conduta mais acertada, para que tenhamos as nossas atividades serem construídas de uma forma segura, de uma forma produtiva, de uma forma sólida, como a casa que foi construída sobre a rocha da fé. Nós tenhamos essa fé, essa certeza, essa determinação de fazermos o bem sem nos cansarmos, sem esmorecermos e sigamos adiante na trilha dos teus passos, Senhor, para a nossa libertação, que nós precisamos disso, nós precisamos dessas disciplinas que mantêm a nossa firmeza, a nossa conduta, para que não entremos nessas atitudes de vacilação, de insegurança, de desânimo. Que a tua luz seja o farol a nos guiar, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela participação, tá? Que Jesus permaneça com todos. Até o próximo estudo, viu? Até mais.